Então a gente pensou juventude negra, a gente pensou violência, a gente pensou raça, a gente pensou classe, pensou gênero, existe rixa, existe perspectivas teóricas e epistemológicas diferentes. Vamos lá então agora falar sobre o estágio. Oi povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui contar para vocês tudo sobre o meu segundo semestre do mestrado em História na UFBA. Vocês sabem aqui que todo final de semestre eu costumo voltar para contar como que tem sido, o que é que eu estou achando. Isso desde a graduação já fazia vídeos assim. No mestrado tem vídeo aqui que eu contei tudo sobre o meu primeiro semestre. E agora com o segundo, que acabou de acabar no mês anterior. Tô gravando esse vídeo em janeiro, então tá fresquinho muita coisa que aconteceu. Vou falar das matérias que eu peguei. Esse foi um semestre que eu peguei 2 disciplinas e também foi um semestre que eu fiz o estágio, que a gente chama no mestrado de tirocínio. Vou explicar como que funciona, o que é que eu fiz no estágio, se eu gostei, se eu não gostei, se foi difícil, se não foi. Vou falar também reflexões gerais sobre esse meu segundo semestre. Será que ficou mais difícil que o primeiro? Será que a lógica é essa mesmo assim que a gente costuma imaginar, que vai aumentando o nível de dificuldade? Inclusive esse vai ser um vídeo longo, porque eu gosto de falar. Tem muita coisa para compartilhar também do que aconteceu, do que eu achei. Então se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender, porque tá rico, cheio de detalhes. Primeira matéria que eu peguei no mestrado, que eu vou falar pra vocês, das 2 que eu peguei, tá, gente? O cabelo aqui, eu tô viciado em fazer isso aqui. Foi Tópicos Avançados de História Social do Trabalho. Essa foi uma disciplina que eu peguei às quintas, pela tarde, com o meu orientador. Então, o meu orientador que estava fazendo pós-doutorado no semestre passado, que foi o meu primeiro semestre no mestrado, e ele já retornou ofertando algumas matérias, uma delas foi na pós-graduação, e aí é quase que obrigatório a gente pegar. Não é obrigatório mesmo, assim, tipo, tem que pegar, ou então tá fora do mestrado, não é isso. Mas como é com o nosso orientador, a recomendação é que a gente pegue. Então essa disciplina, pessoal, não é a primeira vez que eu chego aqui que eu comento que eu pego uma matéria sobre tópicos sociais de trabalho, inclusive primeiro semestre do mestrado, eu peguei uma matéria que era alguma coisa assim, História Social do Trabalho. Não, História Social. Era essa disciplina. É a mesma área de pesquisa da história, que é uma área bastante conhecida na historiografia, que é a História Social do Trabalho, mas com algumas diferenças do que eu debati no primeiro semestre, com outro professor, inclusive, não foi com o mesmo, né? Então, esse semestre, nessa disciplina, a gente pensou alguns tópicos referentes à História Social do Trabalho. Então, pensar, por exemplo, o que é ser trabalhador? É um grupo homogêneo? É a mesma coisa? Como que a gente pensa os trabalhadores na perspectiva de classe, de raça, de gênero? Como que esses grupos diferentes que a gente nomeia de trabalhadores se articulam ao longo do tempo, nos locais de trabalho, entre si, dialogam com grupos outros diferentes a nível de classe, enfim. É basicamente para pensar a sociedade, mas focando ali nos trabalhadores. Eu gosto bastante dessa matéria com o meu orientador, né? Não à toa que eu sou um grande fã desse cara que me orienta, que é uma referência, assim, de intelectual para mim, porque ele pensa numa chave que para mim faz muito sentido, que é a chave da pluralidade dos sujeitos históricos, de maneira geral, né? Eu joguei aqui uma provocação no começo dessa minha fala, mas não existe um grupo único, fechado e homogêneo de trabalhadores. São os trabalhadores mesmo, com multiplicidades, com histórias diferentes, que dialogam entre si de formas diferentes, que são múltiplos, são diversos. E é nessa chave da diversidade que eu vejo que faz sentido pensar a história também. E principalmente esse grupo tão rico que é o grupo de quem trabalha, quem vive, quem sustenta o nosso país, né, de maneira geral. Outra coisa que eu achei muito legal nessa disciplina é que a gente pensou também o que é que outras universidades do Brasil têm pensado e pesquisado sobre a história social do trabalho, né? O que é que essa área da historiografia tem produzido aí em outros cantos do Brasil. Porque por mais que a gente pense, né, a tendência quase que natural é pensar que é uma mesma coisa, tipo, história social do trabalho, então independente do canto do Brasil que você pesquise, o resultado vai ser o mesmo. Não, tá, gente? Não é assim que funciona, não. Existe rixa, existe perspectivas teóricas e epistemológicas diferentes, existe produções que se pensam e que se fazem diferente. E isso também é interessante porque dá ali o tom de você perceber o que é que funciona ou não, o que é que faz mais sentido para essa corrente teórica e para aquela não. Então, uma coisa que meu orientador fez de maneira estratégica foi montar uma disciplina que tentasse conversar com outras partes do Brasil, sobretudo universidades do Brasil, que tem uma influência no campo da historiografia
significativa, como, por exemplo, a USP, a Unicamp. Então, enfim, a gente foi pensando o que é que os pesquisadores de lá estavam fazendo, produzindo e percebendo as similaridades com nossas produções aqui na Bahia, as diferenças e tudo mais. A avaliação foi super tranquila também, assim como a disciplina. A gente respondeu apenas uma questão, né, ao longo da matéria toda, assim, ao longo do semestre. Então, tinha uma questão geral, questão disparadora, para responder em no máximo 1000 palavras, o que eu achei incrível isso, porque o orientador, ele gosta de facilitar a vida dele e da gente, né? Então, não precisa escrever muito não, gente. Negócio de escrever 8 páginas para responder uma coisa simples numa matéria de pós-graduação, vocês têm que sim aprender a escrever muito, escrever mais, testar, experimentar, mas foquem na pesquisa de vocês. Ele tem essa perspectiva que eu acho muito interessante, que eu acho que faz muito sentido, que é de você focar na sua pesquisa, na sua produção, do seu tema. Então, as matérias que a gente pega, apesar de serem importantes para a nossa formação, elas não podem também estar no lugar de atrapalhar mais do que ajudar o nosso processo, visto que o mestrado são 2 anos, muita coisa para fazer, para produzir, do nosso próprio tema. Então, ele colocou um limite máximo de 1000 palavras para responder essa questão que ele mandou, que dava aí uma média de 3 páginas para a resposta, né? Também uma coisa de 2 parágrafos. Então, foi uma matéria que eu achei muito leve, muito tranquila, era uma matéria que não tinha muito aperto de mente. Eu tô numa fase da minha vida que eu quero é paz, eu não quero perturbação, não. Então a gente aprendeu, tinha que dar conta dos textos, tinha que trocar em sala, tinha que fazer o nosso papel também como estudante, mas tudo com muita leveza, muita tranquilidade e foi muito legal. Peguei essa disciplina, eu sou muito fã do meu orientador, como eu já falei aqui, então pegaria outras 10.000 matérias com ele. A outra disciplina que eu peguei esse semestre, antes de falar como que foi o meu estágio, foi Transformações Urbanas e suas dimensões sociais. Essa matéria é muito interessante, foi muito interessante desde o seu começo, assim, porque o título me chamou a atenção, foi por isso, inclusive, que eu me matriculei. Mas essa não é uma disciplina ofertada pelo programa de pós-graduação em História da UFBA. Ela é uma matéria de Ciências Sociais. Então eu tava ali numa fase procurando matérias que dialogassem também com a minha pesquisa, porque eu queria fazer um trabalho ali em conjunto. Então eu achei essa disciplina e fui, me matriculei sem conhecer ninguém, não sou de Ciências Sociais, sou de História, não conhecia a professora, não conhecia nenhum colega, só fui porque imaginava que eu poderia aprender coisas interessantes para minha pesquisa ali. E foi uma matéria, pessoal, que eu confesso que teve 2 pontos para mim, um positivo e outro mais negativo. Vou começar pelo negativo. Eu achei que fosse ser um pouco mais útil para minha pesquisa e acabou não sendo tanto assim quanto eu esperava. Então é muito sobre as minhas expectativas esse tópico aqui, eu confesso. Porque eu achava que essa matéria ia dialogar uma perspectiva mais histórica sobre as transformações urbanas e dimensões sociais. E não! A gente teve uma série de debates que debruçavam-se em torno de transformações urbanas do presente ou nos últimos 20 anos, que não tem muito a ver com o recorte temporal do meu objeto de pesquisa, visto que eu pesquiso o começo do século XX. E a parte boa é que eu acabei me surpreendendo positivamente, porque, apesar de não dialogar diretamente com a minha pesquisa, tinham tópicos que cruzavam com o que eu pesquisava, apesar de outro recorte temporal, e eu aprendi bastante sobre Salvador, gente. Sobre Salvador, uma perspectiva científica e também popular, de vivências. Eu acho que, para mim, ciência é muito isso. E eu pude perceber nessa matéria, assim, a riqueza que é pensar e produzir sobre o lugar que você vive ou que você conhece. Foi interessante porque a gente vai lendo o que está sendo produzido e a gente vai percebendo numa outra perspectiva, assim. Então, o que era e não é mais, o que mudou, o que era anunciado como uma possível mudança e não aconteceu. Salvador, foi muito legal pensar Salvador. Então a gente pensou juventude negra, a gente pensou violência, a gente pensou raça, a gente pensou classe, pensou gênero, a gente pensou, teve um tema mesmo, pessoal, que foi muito interessante, que era pensar lideranças femininas numa comunidade de Salvador. Então teve uma pesquisa, que foi uma dissertação de mestrado, inclusive, e aí foi transformado em um capítulo, em um artigo, né? E a gente teve contato com esse artigo, e a pesquisadora dessa dissertação e desse artigo foi apresentar pra gente, então foi um debate muito rico. Teve outra também pesquisadora que pensava vendedores ambulantes em bairros de Salvador, assim. Então, desde antropologia, por exemplo, que foi o que eu peguei semestre passado, até agora ciências sociais, eu tenho gostado muito de cruzar com outros campos e eu percebo que me enriquece muito como pesquisador e como pessoa. É um movimento que desde a graduação, assim, eu queria ter feito um pouco mais na graduação, mas no mestrado, desde o primeiro semestre já tenho feito, né, com a matéria, por exemplo, de antropologia que eu peguei, que foi difícil, foi suada, mas no final eu aprendi muito, assim, gostei bastante. E nessa, agora, em Ciências Sociais,
algo próximo aconteceu, só que com muito mais leveza. Eu confesso que eu gostei mais da forma que foi conduzida assim as aulas. Eu me sentia muita vontade para interagir, para trocar, para acertar, para errar, para me colocar para fora as minhas percepções e trocar com os colegas e aprender. E eu percebi que essa disciplina a gente conseguiu ter esse espaço muito tranquilo, porque a professora maravilhosa e os colegas também. Inclusive não foi uma turma muito cheia, tinha em média 8 pessoas, mas de debates muito ricos e que despertou muita coisa em mim, coisas que eu não costumava pensar e que passaram a ser pontos de preocupação ou de curiosidade depois dessa matéria. A disciplina foi também só uma que teve ao longo de todo o semestre, e nessa a professora mandou 7 questões pra gente responder. Então no começo eu me assustei com a quantidade de questões, até porque na história, cada questão costuma demandar assim, um certo fôlego para você responder, mas foi diferente da proposta da professora. Ela queria que a gente fosse direto, objetivo, tal como o meu orientador também. Então, sei lá, das 7 questões eu respondi em 8 páginas, deu tudo, sabe? Foi super tranquilo ali pensar uma página por questão, por resposta, super leve. Inclusive, eu percebi, né, uma dica que eu dou assim, aqui não é um vídeo sobre dicas, mas é uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse meu semestre, é que é muito bom você fazer coisas que você aprenda sem essa pressão, sem essa coisa de que você precisa sofrer para estar aprendendo. Eu percebo que na universidade isso rodeia muito a vida de estudantes universitários, né? De pessoas que pensam assim, que não gostam, mas que reproduzem essa ótica ou que tentam puxar para si, pegar matérias pesadas porque acham que isso é sinônimo de um aprendizado maior, coisas assim. E eu percebi que não, foram 2 matérias que eu peguei leves, tranquilas e que eu aprendi tanto quanto qualquer outra mais pesada que eu já poderia ter pegado, ou até mais. Tá? Porque muitas vezes fica um peso ali de uma matéria que você pega que te suga muito e que você fica com ranço ou coisas assim do meio pro final do semestre. Inclusive, deixa eu responder algo que eu provoquei lá no começo do vídeo, que é sobre o nível de dificuldade. Se vai aumentando a dificuldade ao longo dos semestres, no mestrado. E eu percebo que não. Era uma coisa que eu tava com medo no segundo semestre, pouco antes de começar, porque o primeiro não foi nem um pouco fácil. Foi um semestre que eu sofri bastante, porque eu tava conciliando com o trabalho na escola, as minhas 7 turmas que eu dava aula, do 6º ao ensino médio, aí tinha que ir para Salvador para ter aula do mestrado, e 3 matérias que eu peguei super densas e complexas, cada uma do seu nível assim, de dificuldade. Então eu tava achando que isso ia piorar no segundo semestre. E pelo contrário, gente, não foi um semestre que eu achei muito difícil, foi um semestre super leve, que eu passei assim, eu passava sorrindo, ai, que alegria, coisa boa, não acaba não, sabe? E isso não tem a ver com não ter aprendido. Muito pelo contrário, isso tem até um pouco a ver com o que eu já acabei de falar aqui sobre nível de dificuldade, aprendizagens e afins. Então foi um semestre muito bom, em que eu consegui concluir já os créditos das matérias obrigatórias e optativas. Então, o próximo semestre eu não tenho mais matéria obrigatória nem optativa para pegar, porque eu já acabei com os créditos. O meu foco agora, esse semestre, agora a partir de março e esse ano, é focar na minha pesquisa e começar a produzir a minha dissertação, porque as matérias mesmo eu já consegui acabar. Não são muitas, eram 2 obrigatórias e 3 optativas. Peguei 3 semestre passado, 2 nessa, acabei. Mas agora vamos lá, que eu vou falar um pouco sobre o tirocínio, que foi o estágio que eu fiz no semestre passado, que eu tô contando aqui pra vocês. Mas antes, eu só quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo, se estiver gostando. Curte, comenta o que você achou, o seu engajamento é muito importante pra mim. Fala aqui se você gosta de vídeos assim, nesse formato. Eu adoro falar, mas eu quero saber se você daí também acha interessante que eu compartilhe as minhas vivências e experiências na pós-graduação. Mas vamos lá então agora falar sobre o estágio. Bom, pessoal, o que é o tirocínio? O tirocínio é um momento em que a gente tem que pegar alguma disciplina da graduação com um estagiário. É a mesma coisa, só que o nome que é diferente, assim, tirocínio, mas é sinônimo de estágio, como a gente já conhece. A gente tem que pegar uma matéria com algum professor que vai estar ofertando aquela disciplina na graduação. Então você não é obrigado a pegar só com o seu orientador, você pode pegar uma matéria com outra pessoa, geralmente que tem a ver com o que você pesquise, porque esse é o sentido, tá? Você fazer um tirocínio, o estágio com alguém que tenha minimamente um diálogo ali com a sua pesquisa. Então você vai auxiliar o professor, você pode ofertar algumas aulas, apresentar alguns textos, não que você escreveu, né, mas assim, apresentar textos de outros autores, promover alguns debates em sala. Você pode falar também sobre a sua pesquisa, assim, ter uma aula específica para você explanar o que você tem pesquisado, o que você tem encontrado da sua dissertação até então. E isso, né, o tirocínio, quem faz é tanto mestrandos quanto doutorandos, tá? Mas tem uma diferença, que é o seguinte:
A forma que o tirocínio vai ser conduzido depende muito do orientador, ou no caso do professor que vai estar ofertando aquela matéria que você pegou como tirocinista. O meu caso, o meu orientador, gente, eu peguei a matéria do tirocínio com o meu orientador também. Ele é super tranquilo, né, como eu já falei aqui anteriormente. Então ele não obrigava a gente, por exemplo, a ir para as aulas. A gente não precisou apresentar nenhuma aula, dar nenhuma aula, assim, para turmas da graduação. A nossa única obrigação era ajudar na correção das provas. Então, ele fez um esquema muito interessante que os mestrandos corrigiam as avaliações dessa matéria e passavam para os doutorandos, também tirocinistas, para avaliarem a nossa correção. Então, eles poderiam mudar alguma coisa, a gente dava nota também, aí os doutorandos julgavam se estava coerente, se não estava, acrescentavam algum comentário na avaliação daquela pessoa. Enfim, eles iam ajustando porque, em tese, eles estão em outro nível, assim, outro patamar, pensando na trajetória acadêmica. Então, existe um repertório, um acúmulo maior para poder dar o aval final. Então, a gente corrigiu, foi muito legal corrigir a avaliação, gente, de graduandos, porque eu percebi o quanto que... acho que isso cabe até um outro vídeo para eu falar só sobre isso, mas foi muito legal perceber as diferenças, assim, como as pessoas estão em lugares diferentes. Não é sobre hierarquizar saberes, mas assim, tem um que escreve de uma forma, outro de outra, ambas formas de escrever tem sentido, tem gente que... tem texto que é ruim, tem texto que é bom, tem muitos textos interessantes, tem textos que pecam por uma coisa, outros por outra. Então, a gente se tá nesse outro lado aqui de quem corrige, exige com que a gente teste também os nossos conhecimentos e compare também com como que a gente escreve, perceba outras formas de escrita, pegue pra gente aquilo que faz sentido, que é um despertar a partir de uma leitura de um outro colega que escreveu de outra forma. Muito interessante, eu gostei bastante de fazer. Não foi nenhuma pressão muito grande corrigir a avaliação, pelo contrário, achei muito leve, muito tudo, até porque eu acho que a forma que meu orientador conduz as coisas me deixa muito à vontade. Então, foi basicamente essa a minha demanda como tirocinista. Eu fui assistir algumas aulas, né? Ele, como eu falei, ele não obrigava a gente a assistir as aulas, que eram às sextas-feiras de noite, pensa. Ele não obrigava a gente a ir, mas eu cheguei a acompanhar, assim, algumas aulas, para acompanhar mesmo, para entender os debates, para reacessar algumas coisas, para estar por dentro de maneira geral. Então foi muito interessante e foi basicamente isso que aconteceu. Bom, gente, agora eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amei compartilhar a minha experiência com vocês. Estou indo agora para mais um semestre, mais um ano com novos desafios. Agora é o desafio do meu tema, da minha produção, da minha dissertação. Será que vem aí? Eu vou compartilhar tudo para vocês aqui. Pretendo fazer vlogs. Inclusive, pode sugerir temas de vídeos que vocês queiram, assim, me ouvir falar ou saber como eu estou enfrentando, encarando, que eu posso gravar também. E é isso, tá? Agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.